Olá, pessoal! Estamos aqui de novo, eu e a Mônica. Mais uma vez estamos aqui, né? Como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso Chega Juntos. Sigam a gente pelo YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. E também agora vai ter TikTok. Vai ter TikTok? Que nós vamos ficar muito chique no TikTok. Deus, eu não Imagina tenho a gente no TikTok. Eu acho que eu não sei mexer nisso não, amiga. Eu também não. Não, a gente aprende. A gente tá tentando aprender tanta coisa, mas vai ficar legal. Acione o sininho aí para receber as notificações. JC Rio Claro, Aline Magaceron, Mônica Buteri. E hoje a gente... Uma pessoa muito especial Exatamente, hoje. Uma pessoa extremamente pessoa especial. Que vai trazer um bate-papo aqui de muita força e muita fé, do jeitinho que eu gosto, né, amiga? A gente começou a conversar aqui e começou a Mônica falou assim, nossa, a senhora tem muita história. Eu falei, então vamos guardar para o programa, porque senão a gente acaba tudo com ela antes, né? Mas vamos repetir. Então fala. E aí, vamos lá, hoje nós estamos aqui com a dona Virgínia Bonatti de Mello, casada com o seu Paulo Laércio de Mello, famoso fotógrafo, né? Ele era dono da comerciante da cidade, dono da Foto Santa Cruz durante anos e anos, né? Mello Eventos também, a gente vai falar também do Mello Eventos, o que virou agora, né? Que se transformou agora numa outra coisa, mas que vocês não têm nada a ver, só alugaram o espaço, né? É a mãe do Rogério Alexandre, Paulo Rogério e Rafael Augusto. E a avó da lindinha Vitória Cristina. Né? Paulo Rodrigo. Paulo Rodrigo. Ah, desculpa. Rogério Alexandre e Paulo Rodrigo e Rafael Augusto. Tudo nome duplo. Tudo. Seja bem-vinda, dona Virgínia. Bem-vinda, Conta dona um pouquinho Virgínia. pra gente de quem é a dona Virgínia, uma pessoa extremamente extrovertida, gosta de falar bastante, né? Que bom, que legal. Isso Tem uma voz bom. forte. Tem uma voz forte, exatamente. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Eu agradeço muito esse convite, porque eu já fiz uma vez uma entrevista com a revista, né? A JC. E falando sobre isso também, e entrevistou também outras pessoas, mas era para... Elas queriam saber a respeito de como eu superei a partida prematura, entre aspas, do meu filho mais novo, né? Que foi um acidente de carro. E normalmente nós falamos que a partida é prematura, mas pela religião que eu tenho, por tudo que eu estudei, há 40 anos eu estudo a doutrina espírita. Entendi. Então, nós sabemos que nada acontece por acaso. Eu não entrei para estudar a doutrina espírita por acaso também, era um preparo que o plano espiritual quis fazer para que eu superasse, porque por tudo que nós estudamos, nós sabemos que todos nós estamos dentro de um projeto reencarnatório. Entendi. Então, as famílias se unem, não são por acaso. Alguém tem que cumprir um resgate com fulano, o pai com o filho, com a esposa, entre os irmãos, entre... Toda aquela clã da família é um projeto reencarnatório. E a primeira vez que eu tive contato com a doutrina espírita, há 40 anos, uma pessoa falou para mim, você precisa ler o livro Nosso Lar, porque nós fomos criados na Igreja Católica. Meu pai era ministro da Eucaristia, minha mãe, meus avós vieram da Itália já com toda a religião católica. Tanto que um primo irmão da minha avó era padre. Papa Pio X. Ô, louco. A irmã da minha avó. Tá vendo? A irmã da minha avó tinha uma irmã que não veio para o Brasil, que ficou lá e que teve um filho que ele foi o Papa Pio X. Olha, que beleza. Então, uma família já com uma estrutura católica. Tem um primo que é padre lá em Cachoeira Paulista, padre Mário Bonatti. Até ele faz um trabalho muito grande com jovens e tal. Então... A formação foi católica, mas chegou um determinado tempo que eu não aceitava. Faltava mais, né? Era muito infantil para minha cabeça entender que você faz alguma coisa errada, aí você morre, vai para o céu, para o inferno e o purgatório e acabou. Acabou.
Quer dizer... É muito mínimo, né? Muito infantil. A gente pensar isso, né? Que e é muito difícil, porque assim, se você pensar que as pessoas têm vidas, umas tão difíceis, outras tão boas, tem algo errado, né? Eu sempre questionei isso também. Não é assim, tá pagando pecado, mas pecado de quem? Então, por quê? Acabou de nascer. Se você nasceu hoje, você já tem uma carga de pecado ali. Exatamente. E vai... Você é azarado, uma roleta russa? Uns nascem na favela, não tem o que comer, o outro é a filha da Xuxa, o outro é milionário. Isso, não bate, né? Então, não bate. O que explica tudo isso? Mas outras coisas também, sabe? Quando eu comecei a ler o livro Nosso Lar, eu entendi, eu falei, meu Deus, isso eu já sabia. Nada era novidade, aquilo foi fluindo de uma forma maravilhosa. Eu não sei se vocês assistiram o filme. Sim, né? Eu ia perguntar se o filme retrata bem o que é o livro. Porque eu assisti o filme e eu achei maravilhoso, eu achei tão sensível, tão bonito. E você sabe que esse filme você tem que assistir umas 10 vezes para poder pegar os detalhes. Pegar as nuances todas, porque, logicamente, eles não vão poder colocar num filme de 1 hora e pouco um livro que tem uma história profunda, fundamentos da doutrina, tantas histórias maravilhosas lá, né? Da vida aqui e da vida lá. E, então, eu falei, não, era isso. Eu tinha um irmão que tinha partido num acidente de carro também, aqui. Já tinha ido. E uma irmã que já estava frequentando um centro lá em São Paulo, que ela mora lá. E ela emprestou alguns livros. Quando eu falei para ela que eu fiquei encantada com o livro Nosso Lar, ela falou, nossa, eu tenho uma coleção, eu vou te emprestar. Aí eu comecei a ler e não parei mais, já comecei a estudar, já conversei com algumas pessoas, já fui fazer curso lá no Allan Kardec. Nós falamos Allan Kardec, mas é a Casa dos Espíritas. Comecei a frequentei uma porção de centros, comecei a fazer curso, entender, eu falei, gente, é isso. Né? É isso. E isso daí deu força no pior momento da vida da Justamente. Né? Que esse conhecimento. Que bom que a senhora teve essa oportunidade, né? Eu falo que Deus, né, para mim é amor, e como Ele nos ama sempre, a gente tem sorte dele proporcionar essas coisas pra gente. Sim. Esses entendimentos, né? Nos momentos que a gente vai precisar. Se nós que somos tão pequenos aqui, de cultura, de moral, de tudo, nós queremos o melhor para os nossos filhos, não é? Com certeza. E Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, Ele vai querer o nosso mal. Exato. Então, não tem sentido acreditar em coisas dessa forma. Você tem que estudar tudo isso. E aí, os meus filhos fizeram a evangelização infantil. Tem uma irmã que é católica, apostólica romana, a mais velha, que ajuda o padre na missa. Tem essa de São Paulo, que a família inteira é espírita. E um irmão que é meteorologista, que ele é mais ou menos. Só que todo mundo respeita a opinião de cada um. Sim. Que então, bom, isso é muito importante. Então, essa minha irmã que é católica, ela tem uma mente abertíssima, sabe? Então, é com a qual eu converso mais tempo. E ela é muito positiva, sabe? Muito positiva. Então, a gente conversa muito, fica horas no telefone, batendo papo e tal. E ela respeita o meu lado, eu respeito o lado dela, meu irmão também, todos nós. Mas o certo é isso, é a aceitação, né, das certeza, coisas. Então, quando eles saíram de carro, né, o Rodrigo e o Rafael, o Rogério tinha ido para outro lugar, eles iam indo com dois amigos, um amigo e uma amiga, pessoas, o rapaz que ia indo com eles, os três trabalhavam no Foto. Tá. E a menina que era muito amiga deles e que foi junto. Então, eles iam indo para São Pedro, numa boate que tinha inaugurado, alguma coisa lá. Eles iam indo e o acidente aconteceu entre Rio Claro e São Pedro. Nossa. Numa curva que durante a noite. Saíram de casa, acho que eram umas 10 horas, tal. Foi lá para as 11 e pouco, antes da meia-noite. Bom, o carro capotou, o Rafael caiu fora do carro. E o Rodrigo ficou preso nas ferragens, ele quebrou tal. E o Rafael caiu fora.
quebrou as costelas, perfurou o pulmão, deu hemorragia interna e ele desencarnou ali naquele momento. Entendi. Bom, aí quando eles vieram avisar em casa, foi o Marcelo do Zanelato que foi em casa avisar, porque ligaram na casa dele primeiro para saber como ia falar para nós, né? Nossa, né? Porque tem essa notícia... Tem aquele dito, né, popular que eles comentam que quando uma mãe perde um filho, todas perdem também, né? Perdem um pedaço também, difícil. Né? Todas as mães sofrem, né? Porque não é natural. A gente não espera por isso. Se a gente põe um filho no mundo, que é para ele crescer, se desenvolver, e a gente casar, primeiro, fazer né? tudo, e a gente ir antes deles. Né? Eu acho que a hora que a gente tem que dar uma notícia dessas para uma mãe, mesmo que você não seja mãe, sabe, que né? você já se sente muito. E assim, é muito difícil, Difícil. E nós tínhamos passado por isso, porque a filha do Ovídio também morreu com a Juliana no colo, né? Eu estava num centro espírita dando um curso, o Paulo foi lá avisar, eu falei, meu Deus. Que tristeza. Aí, então a gente já tinha passado, quando ele veio avisar, falou, aconteceu um acidente de carro, eles estão na Unimed. Eu falei, é bucha, Paulo. Pode ter certeza que foi... Não é coisa legal. Porque eu morava a 50 metros da Unimed. Hoje eu mudei de lá. Hoje a casa que hoje está alugada para vigilância sanitária na Rua 13, era ali que eu morava. Bom, então, dali na Unimed, a pé. E aí, o Bill, que a gente já estudou junto, o Lavinho também vieram lá, falou, Virgínia, você é espírita. Eu falei, pronto, alguém morreu. E foi o Rafael, e o Rodrigo estava sedado lá, os outros dois estavam só com uma faixa tal, por causa do... Enfim. E aí eu imaginei e falei, meu Deus. E agora? E agora, José? Seu marido é espírita também? É. Então foi até bom. Nós dois sentamos na calçada, na frente da Unimed e não sabia o que fazer, porque o Lavinho falou, fica tranquila que o Rodrigo está sedado e ele está bem, está com dor, ele sedou porque ele estava com dor. O medo de perder os dois, eu falei, né? Meu Deus, né? Você tem que aceitar, se entende mais ou menos, mas é muito difícil, né? Eu falei, e o Rafael? Ele falou, tá no IML de Piracicaba, porque foi lá mais perto dele. Eu falei, bom, tá bom. A gente perde o chão e a gente... Eu falei, um pedaço de mim acabou e eu não sabia se eu gritava, eu não tinha... Eu sei. Sabe quando você não tem reação? Você passa tudo na sua cabeça. Nunca mais eu vou sorrir, nunca mais eu vou comer, nunca mais eu vou dormir. Mesmo sendo espírita, a senhora pensou nisso? Por quê? Porque é natural. Não, a dor é muito grande. É uma dor. Nós entendemos que grande. o espírito não morre. Nós entendemos a reencarnação tantas quantas forem necessárias às vezes. Nós sabemos que Deus é onipotente, onisciente e tudo, e que Ele está ali, que nós temos anjos de guarda que nos protegem, amigos espirituais. Eu tenho vidência, eu vejo os espíritos, converso com espíritos. Meu filho também vê, o Rafael também via. Mas tudo isso faz parte da nossa carne, da nossa parte humana. Sim. Você sabe tudo isso, mas dor é dor, né, Bem? Não, a dor, ela vem... É a separação. Ela e outra, a saudade, você saber que você não vai mais conviver com essa pessoa. Conviver. Não é? Conviver. Né? Então, a falta que faz um buraco ali. E eu tinha a minha mãe com 86 anos, cega de uma vista, e eu fui buscar, ela foi ficar em casa. E tá bem, né? E deu apoio para mim, a minha mãe. E a minha mãe, católica apostólica romana, falou, eu vou dormir na cama do Rafael. E um dia ela chegou e falou assim, o Rafael estava lá no quarto. Ela viu o Rafael. Que fofinho. Então, é assim, quando você vê lá no cemitério, na frente do túmulo, e que você olha o pedreiro pondo o último tijolo para cimentar o seu filho lá dentro, gente, não existe uma palavra no dicionário que explique aquilo naquele momento, sabe? Não é nem dor, não existe um sinônimo que vá definir o que você tem ali dentro. A morte, ela é estranha, né? Porque um dia a pessoa está aqui e de repente no outro momento ela não está. Você não sabe nem como agir. Sim, você fica perdido de momento. Por mais conhecimento que tenha.
Eu sei. Por mais evoluída que seja. Não, porque isso faz parte, mas isso faz parte né? da nossa evolução, a morte, né? E a gente não sabe encarar isso, que é a única coisa certa da vida, e a gente não sabe encarar isso. De início é muito difícil. Muito. E mesmo porque cada um tem a sua história de convivência com o filho, com as pessoas. Cada um é um... E cada um reage de uma forma diferente. Exato. Então, tenho pessoas, amigos, que perderam entes queridos e que entraram em depressão e que ficaram anos a fio horríveis. Né? Não conseguiram reagir, mas é a história da vida dela, a vida do relacionamento dela com a pessoa que amou. Então, tudo isso você tem que levar em conta, a cultura que tem, a religião que tem, no que acredita, porque o espiritismo... Mas eu acho que mesmo assim, na hora que você sabe, tem uma notícia dessa, não tem religião, não tem crença, não tem nada. Né? Eu falo aqui 10 vezes, todo mundo já ouviu falar do acidente da minha filha. Quando eu cheguei, falaram que ela estava morta. Também eu tenho uma filha que sofreu. Na hora, graças a Deus, ela não, né? Mas foi um infeliz que estava ali. Ele falou, pá, nem chega perto que essa já foi. Na hora que falou isso, eu também não tem crença nenhuma. Eu fiquei louca, né, Aline? A Aline estava junto. Assim, eu fiquei doida. Então medo, não tem crença, não tem nada. Faz parte daquilo a gente passar este processo, né, dona Virgínia? Você sabe que há uns 20 dias aconteceu isso com a minha neta aqui, subindo aqui entre a Rua 3 e 2. Ela vinha vindo com o Alejandro, eles pararam no sinal. Tinha um Uber parado, a pessoa abriu a porta, bateu na moto, o Alejandro foi com a moto. E a Vitória caiu e se ralou no chão, no asfalto quente. Veio um carro de lá que não brecou, passou em cima dela e foi embora. Aí é que é o X da questão. Ficou as marcas de pneu no peito da menina. E não aconteceu nada. Gente, a hora que a enfermeira da Santa Casa ligou pra mim e falou, você tem uma neta que chama Vitória? Não vou aguentar, né? Agora não aguento. E aí... Que absurdo! Eu falei assim, o que aconteceu? Ela falou, aconteceu um acidente com ela, mas ela está lúcida. Mas eu voei pra lá. Mas falei, a gente não acredita, né? A gente eu falei, ver, de novo, meu Deus, acidente com a moto? Vou correndo. Fiquei 1h30 ali na portaria e não deixavam entrar. Nós estamos limpando ela. Eu falei, ela está ensanguentada, arrebentada, tal. Ninguém falava nada. De repente um médico eles veio, não falam nada pra gente. Veio lá um médico e falou, olha, fica tranquilo. Tranquilo, é super, eu super já tinha fácil. lavado, enxaguado e centrifugado a essas alturas. Eu falei assim, eu quero ver a minha neta. Eu vendo ela eu vou ficar tranquila. Tudo bem. Bom, aí ele esperou mais um pouco, ele falou, pelo jeito foi só o susto. Falei, susto, eu infartei, eu sei, morri, meu marido. Bom, o Paulo, 2 meses, 1 mês e meio depois que aconteceu com o Rafael, ele teve que pôr um marca-passo. Ele quase morreu. Não aguenta, gente, é muito forte. Eu falo, não aguenta. Eu botava pra fora, chorava, berrava, estamos fazendo uma construção lá perto da minha casa, e eu não dormia quase. 5 horas da manhã, eu levantava, porque o Rodrigo tinha que dormir sentado na cadeira do papai por causa das quebraduras. Não podia respirar, né? Tinha que ficar. E eu punha um colchonete lá do lado no chão e dormia lá. E a casa 2 andares, minha mãe dormia na cama do Rafael, o Rogério lá e o Paulo, cada um na sua cama. E eu dormia lá embaixo com o Rodrigo. Aí, quando ele estava ressonando bem, tomando os remédios, eu ficava vendo filme, não conseguia dormir. Que coisa. Aí eu ia lá com um pano na boca, eu gritava dentro da construção para não gritar perto deles e da minha mãe. Porque também estavam sofrendo. Tava todo mundo sofrendo. Não, é uma dor para todo mundo. Muito unido. Bom, e continua sendo. E dona Virgínia, aí toda essa dor aí, como que a senhora respirou e falou, não, eu tenho que seguir? Como que foi esse processo? Foi assim, meu irmão viu que a gente estava muito triste ali, convidou para ir ficar lá em Lorena, nós fomos para Lorena, ele tinha uma bebezinha que tinha nascido ali logo, então a gente falou assim, nós vamos cuidar da Isabelle, ajudar, minha mãe foi junto, vai distrair, vai tal, tudo bem. Deu uma distraída, cuidava do Rodrigo com as coisas, do Rogério
estava bem, graças a Deus, e ficava ali e tal, ia dando uma... Mas a realidade é a mesma. A dor não... Você brinca ali, conversa, pega neném, ajuda a ir levar no médico. Tal. É uma distração, né, só. Aí quando você para, fala... Vai dormir, põe a cabeça no travesseiro. E dona Virgínia, o que eu vejo muitas pessoas falarem, e hoje eu estudo várias coisas também, que falam assim, tem que distrair, não pode sentir. Pois eu acho que a gente tem que sentir até o limite da dor. Aí ela vai esvaziando. Eu também Sabe, acho. ao contrário do que todo mundo prega. Você guarda, né? Você guarda. E muitas pessoas falam até do câncer de mama, que o câncer de mama é uma coisa guardada que você não põe pra fora. E não é só de mama, em qualquer lugar. Tem uma amiga que desencarnou de uma mágoa que deu um câncer na bexiga. Exatamente, porque você acaba a mágoa foi tão guardando aquilo isso, te contamina, te inflama, te faz você mal. Você sabe que a doutrina espírita explica isso. Porque então, eu queria que a senhora falasse também disso pra gente. Eu vou só arrematar essa história. As doenças passam do perispírito para o corpo físico. Porque o perispírito e o espírito comandam a mente. Sim. Não tem uma frase comum que fala mente sã in corpore sano? Sim, então, exatamente. Se a mente estiver perturbada, ela transmite aquilo através das moléculas para o corpo físico. Você produz uma doença. Perfeito. Eu fiz um curso de psicologia clínica uma vez e o médico, que era o psiquiatra, ele... Para fazer uma experiência, ele pegou uma pessoa sugestiva que ia receber alta e falou, nossa, eu estou vendo uma mancha no seu braço. Aí outro dia apareceu a mancha, o cara era sugestivo. Aí ele falou, nossa, está aumentando. 3 dias tinha uma ferida. Aí ele falou, vai curar isso daí. Pegou água, pôs umas gotinhas de mercúrio e falou assim, de iodo, aliás. Ele falou, você vai tomar umas gotas disso daqui de manhã, à tarde e à noite e vai sarar. 3 dias depois sarou a ferida. Então, ele quis fazer uma tese que a mente comanda e produz doenças no organismo. E a mente cura também. Também. Falando, porque, assim, eu tenho isso. Se a gente parar para lembrar, para pensar, os placebos, né? Aqueles exames, muitas vezes, a pessoa toma placebo, a pessoa toma um remédio que não tem função nenhuma, mas sara. Por quê? Porque a mente curou. Essa parte da mente sana, corpore sano, é perfeita. E vice-versa também, porque se você também não cuidar bem do corpo, aquilo vai atingir também seu espírito, seu perispírito e tudo mais. Tem um médico espírita, ele é um neurocirurgião, ele chama Sérgio Felipe de Oliveira. Eu já falei isso pro Marcelo, ele conhece o jeito que eu falo lá. Ele fala que uma grande porcentagem dos medicamentos todos são placebo. Ele fala sobre a mente, sobre o espírito. Médico. O perispírito e sobre a glândula pineal. Glândula pineal. Este homem é um abençoado. Eu amo de paixão. Ele é novo ainda. Mas o que ele faz de palestra pelo mundo afora, o que ele dá de aula nas universidades sobre isso... Que bacana. Por quê? Segundo a doutrina, nós temos que fazer adeptos conscientes. Sim. Não adianta você ter uma fé cega e falar assim, eu vou fazer tal coisa e vai resolver. Não é assim. Não. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que raciocinar a respeito. Por isso que fala que o espiritismo é a fé raciocinada. Você chega à conclusão que aquilo tem verdade. Você não vai... Que nem, por exemplo, aí o sujeito, em outras religiões, vai lá, mata alguém. Aí ele vai lá, confessa, manda rezar 50 Ave Maria, 35 Pai Nosso. Liberto? E resolveu? Não é assim, né? E resolveu? E a vida do outro que ele tirou? Exatamente. Então não é... E Deus também, ele não vai colocar esse coitado infeliz no inferno direto. Ele não vai... Quem repete de ano não pode voltar? Exatamente. Então a reencarnação não é porque você repetiu de ano, você teve um novo começo. Agora eu pergunto, se as pessoas que não entendem isso, como é que poderia, por exemplo, os homens das cavernas lá, os Neandertal, Cro-Magnon e os Australopithecus de lá fora, eles tinham algum conhecimento? Eles não matavam até os outros, não arrastavam a mulher pelo cabelo, e toda aquela vida que a gente estudando antropologia, você sabe... Eles vão todos para o inferno porque eles não tinham conhecimento? Não tinham conhecimento, não fazia por mal.
Olha, muitas vezes você faz evolução. Para sobrevivência, muitas vezes, ou porque era cultura, porque era normal, porque achava que isso era normal. Então eles têm que ir para o inferno. E Jesus não falou que era cada um segundo as suas obras? Isso abriu a minha mente. Eu falei, não adianta eu sofrer pelo erro do outro. O outro errou, o problema é dele. Não é meu. Eu, segundo as minhas obras, eu vou resgatar. Sim. Então eu tenho que ter consciência. Então, o espiritismo tem... a gente planta, a gente colhe, né? E aí eu voltei de Lorena, falei, não adianta eu ficar fora, eu tenho que encarar a desgraça voltar pra minha de casa. frente, Sim. ficar na minha casa, olhar... Tem outros 2 filhos também. As coisas... E a vida continua, né, dona Virgínia? A minha mãe, né, porque a minha mãe ia e vinha com a gente, coitada. Ela tinha quantos anos? 80? 86, depois ela desencarnou 2 anos depois. Sim. E nós tínhamos ido numa festa em Lorena também, e quando nós voltamos, no outro dia, ela teve assim um infarto fulminante. E não ficou doente, com a graça de Deus, que sabe? Bom, ela falava que ela Uhum. pedia a Deus que desse uma morte rápida para ela não ficar numa cama, não ficou. É. Ela nunca foi internada num hospital, nunca foi operada, nunca nada. Minha mãe passou uma vida assim, ela foi fantástica. Ela e o meu pai, eles dois foram assim, um ninho de amor a nossa família, sabe? Que lindo. A família inteira. Aí eu voltei, fiquei um tempo aqui. Então, essa minha irmã mais velha, ela trabalhava no foto. Não sei se vocês lembram, a Ivete que ficava no caixa é a minha irmã. E o filho dela trabalhava no laboratório, o Fernando e outros. Então, as pessoas da loja, o Rafael trabalhava lá, e a papelaria Santa Cruz era do lado. Sim, então, a gente estava... Essas pessoas todas ajudaram muito, porque todo mundo deu apoio. Os meus irmãos todos... Nossa, a Ivete é todo dia na minha casa, o Fernando, os outros filhos dela. E a minha irmã de São Paulo, fui ficar um pouco em São Paulo com a minha irmã, com as filhas dela. Fiquei com o meu irmão. Então, a família... Essa receptividade, esse muito abraço, né? A família e os amigos esse também. Esse apoio é muito importante nesse horário, nesse momento. Eu fui assim, tive me senti abraçada pelas pessoas, apesar da dor. Sim. As pessoas do Centro Espírita iam lá para fazer o evangelho à tarde com a gente. Entendi. Os amigos iam lá, a gente se reunia, alguém fazia café, outro fazia bolo. Então... Tinha sempre gente. Movimento. Uhum. Os vizinhos, as vizinhas, minhas amigas, que sempre tivemos uma amizade boa com todo mundo, trazia comida, trazia torta salgada, doce, cada hora vinha olha, eu fiz isso, trouxe para você, sabe? Então, é uma coisa... Um acolhimento, né? Conversava, batia papo, vinha lá, contava uma coisa totalmente diferente. Então, todo mundo, alguns médicos também daqui que foram ótimos, um já está desencarnado, doutora Camille, ele falou, Virgínia, você tem que tomar um calmante. Porque eu não conseguia dormir. Eu falei assim, tá bom, Oswaldo, eu vou tomar. Ele receitou um calmante lá e eu tomei. Eu tomei e dormi. Eu falei assim, espera lá. Quando eu acordei com remorso porque eu dormi. Tá se sentindo culpada porque dormi. Porque eu dormi e não fiquei olhando o Rodrigo nem a minha mãe. Então, eu falei assim, Oswaldo, eu não vou mais tomar isso aqui. Eu durmo, mas quando eu acordo, a minha realidade é a mesma, não adianta eu ficar... Tudo bem. Mas precisa descansar também, né, dona É o que eu ia dizer, eu preciso descansar. Descansar, porque senão você não vai chegar uma hora que você não consegue cuidar. Eu falei, então eu vou tomar um pedacinho só para dar uma relaxada, tal e pronto. Aí, e seguiu em frente. Fui indo. Aí um dia, comecei a ir no Centro Espírita, frequentar novamente lá, aqui em Rio Claro. Aí um dia a moça que é a Cida, que é diretora do albergue lá na época, aquele dia eu queria me jogar no braço de todo mundo, porque eu estava... Era um sábado à tarde, ela falou, antes de você entrar no trabalho, vem aqui para você. A única pessoa que pode conversar com a moça que está trabalhando aqui, que ela trabalhava lá, é você. Eu falei, por quê? Falou, o filho dela foi assassinado. Falei, que pecado. Eu que queria... que alguém me acolhesse, eu tive que abraçar. Eu falei, gente... Mas isso faz parte da cura, né? O dela não foi pior? Foi. Foi aqui na Rua 14, por ali, não sei o quê. E é o que a gente fala em todos os programas, né? Que a gente vê no perfil das pessoas. Todas elas que saem da dor, pelo menos que vieram falar aqui, né, amiga?
elas compartilharam a dor e o sofrimento e se fortaleceram através dessa doação. Justamente. Aí eu falei assim, eu vou... E aí quando eu me afastei dos cursos que eu dava lá na Casa dos Espíritas, uma moça ficou no meu lugar. Essa que desenvolveu um câncer de bexiga. Aí, e ela estava mal. Aí o coordenador falou, você tem que voltar, porque ela não vai conseguir. Aí eu voltei. Quando eu voltei para dar o curso novo, que eram 5 classes de alunos, né? E uma das classes era minha. E aí entraram umas 7 ou 8 pessoas que tinham perdido um ente querido, que queriam ficar na minha classe. Porque se atraem, né? Os semelhantes acabam assim, eu passei por a mesma coisa que ela passou, porque ela fortalece pode me o apoiar, outro, ela né? pode me dar uma força. Uma dica e eu fiz isso, tá funcionando, o outro fiz isso, né? Tá dando uma apoio. troca. Então, seguindo a doutrina, logicamente, mas os textos parece que se encaixavam e todo mundo se consolava um ao outro. Sim. Foi assim uma coisa, e cada um contava a sua história e foi se abrindo. Então foi assim, tinham as aulas que eu fazia especificamente, tirava o programa e fazia tipo de uma terapia de grupo, cada um falava da sua dor. Uma cura em grupo. Foi ótimo. Que lindo. Ali começou a senhora sair dessa tristeza. Disso. Aí um dia eu estava fazendo uma palestra lá no Verdade e Luz, e uma moça que nunca tinha ido falou para uma outra amiga minha, falou assim, essa moça, ela não me conhecia. Eu também nunca tinha visto. Falou assim, essa moça tem um filho desencarnado. Ela falou? Falou pra outra. Eu fico tão assim com essas coisas, eu acho o máximo. O Marcelo às vezes comenta assim, tal coisa. Tal. Eu fico, ai, gente. Por que você não vai ali? Porque uma das coisas que eu quero falar. Existe umas idiotices, assim, umas bobeirinhas, de que assim, eu tenho medo de que, porque assim, vai que eu começo a ver. Vai que senta um espírito assim, do meu lado, sabe assim, vai... Não, espírito tá em todo canto. Então, a senhora não vai me falar que a senhora enxerga que tá vendo alguém aqui do meu lado, que eu saio correndo aqui. Não tá vendo nosso parceiro aqui no meio? Você não tá vendo, tá vendo um espírito aqui? Então, tô vendo dois, né? Dois aqui, encarnados. Assim, e pronto. Mas eu acho bacana, eu acho tão bonito essa... Ela falou... O mais perigoso é vivo, não é morto. É verdade. Os vivos são mais perigosos. Dos dois, você tem que ter dos dois. Porque tem os obsessores. Né? Mas se você pede proteção, se você reza... Se você tiver numa sintonia boa como o plano, o obsessor não chega em você. Era isso que eu queria que a senhora também falasse depois pra gente, sobre reencarnação, como entender essa parte da reencarnação, como entender essa parte dos obsessores, como eles agem nas pessoas, pra gente também tratar desse assunto. Eu acho tão bacana, eu acho que é para as pessoas saberem. Sim. O Marcelo comentou um dia comigo, o Marcelo, meu marido, né, pra quem não sabe. Nossa, ele tá estudando, ele tá fascinado com as coisas, né? Ele tá estudando faz um tempo, estudioso. A gente debate bastante. Então, e aí essa moça falou pra essa minha amiga, o filho dela tá do lado dela, lá dando apoio na palestra. Ela tava vendo. Aí quando ela veio falar pra mim, eu falei, nossa, que maravilha. Aí um amigo nosso que trabalha com a gente lá no centro há 30 anos, recebeu o Rafael. Porque eu estava na mesa, assim, estávamos todos nós, e ele virou e falou, eu estava triste, né, escorria lágrimas, fiquei mentalizando, rezando para o meu filho, aquilo vem a tristeza, queira ou não. E aí ele falou, não chora, mãe. Eu falei, ele tá aí. Eu abracei tanto o médico que eu quase matei ele afogado, assim, tá? Porque, na verdade, eu abracei o meu filho. Eu vou te dar uma sova, vou te dar um tapa no bumbum pra você não sumir mais. E aí, um dia, na Casa dos Espíritas, também um rapaz recebeu uma mensagem, a letra igualzinha do Rafael, ele adorava pássaros e... Lá em cima, o passarinho cantou dentro da sala, 9 horas da noite. Eu falei, espera lá, isso aí não tá... Aí eu fiquei com aquilo, assim, quando nós descemos, terminou a aula, o Zé Carlos Custódio estava lá embaixo. Zé Carlos Custódio é uma pessoa fora de série, é de uma cultura espírita, acho que é um ícone em Rio Claro, né? E tem uma vidência também, os espíritos estão direto ajudando ele. Eu falei, Zé Carlos, olha essa mensagem, vê e tal, se eu não estou criando na minha cabeça, porque eu quero tanto, quem sabe eu tô... Ele falou, não,
É ele sim, ele tá aí do seu lado. Não. Eu falei, Ai, pronto, ele tá sempre perto de mim. Tem um livro do Chico Xavier que fala que os filhos estão sempre perto das mães. Diz que a ligação só parte quando os dois partem. E aí, eu falei assim, aí eu comecei a trabalhar. Falei, eu sempre gostei de cozinhar. Divinamente eu cozinho. Não sou chefe de nada, mas... Mas é boa, é boa. É boa na panela. Aí nós começamos a fazer coisas beneficentes lá para o albergue, para a USE, para a Mocidade Espírita, e tem o semear que a gente faz ficar o dia inteiro lá fazendo comida. Então, para você fazer tudo isso, você tem que organizar o cardápio, organizar uma equipe, comprar tudo, ir lá organizar, congelar, descongelar, fazer. Tem um trabalho, servir. Né? Eu amo fazer isso. Então, vamos preparar tal coisa, vamos fazer molho bechamel, vamos fazer... Nós fizemos com uma turma grande, aí vai arrumando equipe, aí 2, 3 dias antes já começa a bater tempero e tal. Nós fizemos um almoço lá na Igreja Santa Cruz, naquela parte interna dela lá, com a turma da Ação da Cidadania contra a Fome, da Prefeitura. Servimos 800 refeições. Uma equipe de 5 pessoas. Nós fizemos 2.500 bife a rolê. Nós enrolamos isso entre sexta e sábado e assamos e congelamos para servir no domingo. 5 horas da manhã a gente estava lá. Então, o que é isso? O que foi isso? Aliás, o meu filho estava fazendo o vestibular, eu falei, eu vou indo fazer comida. E o Rodrigo tinha ido para São Paulo para ficar um pouco com a minha irmã. E o Rogério tinha ido na Unesp. Eu falei assim, pera lá. Aí ele desistiu depois, ele ficou muito amargurado, Rogério. Entendi. Ele ia fazer geografia, ele pegou e desistiu. Aí eu falei... Tudo bem, 5 horas da manhã eu já vou para lá. E a gente... Então é isso que a gente fazia. Levantava cedo. Ocupava a mente, ocupava o justamente, tempo, Aline. Né? A atividade que eu tive... É importante. E todo esse movimento era espiritual, porque continuava os cursos, os estudos, os amigos apoiando, a família que foi fantástica na minha vida, que a minha família foi o esteio maior para eu poder... E é até hoje, né? A família é até hoje. E toda essa atividade que nós tivemos lá, trabalhando, tudo era beneficente, então ia arrecadar fundo, tinha feira não sei do que, vamos fazer bolo para vender lá, vamos fazer isso, festa das nações, vamos pôr uma barraca, fomos fazer yakisoba uma vez em Santa Gertrudes com uma turma, eu falei, vamos fazer o que for. É ótimo isso. Então isso, gente, eu quero dizer o seguinte... A dor, de vez em quando, vem aquilo, daquela saudade, aquela coisa. Né? Eu tenho as fotos espalhadas na minha casa, pôster, agenda que era dele, eu uso umas coisas, guardei umas coisas dele para mim. Falei, acabou. Mas você tem que continuar. A vida continua, né? E é assim, como se fosse uma cremalheira que faltava um dente. A hora ela vai girando. Quando chega nela, dá aquela enroscadinha. Justamente. Dá aquela enroscadinha, mas tem que continuar. Ela tem que girar. Continua, ela vai arrumar força e continua. Então, eu aconselho as pessoas a terem atividade, se envolver, começar a ler, entender, porque nos livros de André Luiz, a coleção do Chico Xavier, nessa coleção dele que começa com o Nosso Lar e termina com E a Vida Continua, e tem a maior parte, tem uns que já tem filme. O filme E a Vida Continua é fora de série, é um filme brasileiro bem feito, da mesma forma que foi o Nosso Lar. É muito lindo. Aí você tem que assistir 2 vezes para você entender as reencarnações que você perguntou, Aline. Então... Eu já vi esse filme. Já viu? É muito bom, não é? Muito. Dali dá para você entender o mecanismo. Dá para entender. Eu vou assistir. Olha lá, gente. Uma boa dica da dona Virgínia. A vida continua. Né? Tem. Que e bacana. Tem um outro filme que não é brasileiro, que chama Minha Vida em Outra Vida. Esse filme você chora feito louca. Meu Deus. Mas é maravilhoso. Eu já assisti, nós fizemos uma época, uma sessão de filmes espíritas lá no centro, né? A turma ia lá para si. Pode trazer pipoca? Eu falei, pode. Lógico. O dia que eu levei esse,
Sempre Ninguém à noite. comeu pipoca. Não, comeram Engasgaram. pipoca, mas choraram de lavar. Ele é lindo, maravilhoso, e no final tem os depoimentos, porque foi uma história real que aconteceu lá. De uma vida, a moça desencarna, reencarna, e as pessoas que foram filho dela estão vivos lá. Nossa. E ela começa a lembrar. Então ela faz uma terapia de vida passada e ela começa a lembrar e ela pega e vai com o filho para a cidade para reencontrar os que foram parentes dela. É lindíssimo esse filme. Que bacana. E é uma vida real. E no final, quando se termina o filme, você põe aquele comentário, tem comentário da Marlene Nobre, que ela era uma médica e ela já desencarnou também, mostrando. Então, a maior parte dos filmes espíritas tem sempre um comentário baseado no kardecismo ali no final. E é muito importante que a gente estude isso. Então a senhora ia, ajudava as pessoas, servia, estudava, né? Sofreu também, Sim, sofre, né? Olhou para a sua dor, né? Que é importante. E assim vai caminhando, né? E a senhora estuda Você muito, tem- né? Essa parte do espiritismo. Mas assim, nunca teve, então, o vitimismo, né? Não. Por que comigo? Não, nunca, Né? nunca. Porque eu Minha sempre vida entendi. é ruim. Então, eu queria que a senhora explicasse pra gente, assim, por exemplo, existe algumas coisas que acontecem com, acho que todo mundo. Olhei pra Mônica, nossa, odeio ela. Não conheço ela, mas, ai, nossa, meu santo, não bate com dela, não vou com a cara dela. Ela pode ser super legal comigo, super simpática comigo e tal, mas não vai. Não vai, aquele negócio fica, eu até tento, mas... Tem uma barreira. Sabe assim, tem um negócio que sempre dá aquele Sim. bloqueio. Isso tem tudo a ver, né? tem. E assim, até eu já ouvi algumas coisas assim, se você não se acerta com a pessoa, a pessoa vem na sua vida por alguma razão, né? Que a gente falou desde o início. Eu não estou aqui para pagar pecado, assim, essa pessoa já nasceu com a carga de pecado. Não, ela tá cumprindo alguma coisa. Resgate né? que tem. Então assim, como é que é isso? Essa pessoa que eu não bato. Se eu não me acertar com ela nessa vida, ela vai voltar pra minha vida de novo? Você vai ter que uma hora ou outra... Você tem que se acertar com Sim, ela. porque é assim mesmo? É assim. É assim mesmo. Ó, no livro Nosso Lar tem isso. Não passou no filme porque não daria. Mas é assim, ó, a mãe do André Luiz, que era o médico, desencarnou antes. Sim. O pai também estava desencarnado. E aí ele desencarna e falam que ele é suicida porque ele bebeu muito e deu úlcera no estômago. Bah. Aí, tudo aquilo, e ele chegou lá que ele era médico, e a outra falou, não, você vai varrer o chão aqui, não interessa aqui você não é título médico, que você né? tem na Terra. Aqui é a evolução moral. Sim. Espiritual e moral, não é o que você era. Nós lemos no Evangelho quarta-feira sobre isso em casa, que toda quarta-feira reúne nós quatro e fazemos o Evangelho. Certo. Então, bom, e aí ele queria, porque ele queria ver o pai. Só que o pai, quando era encarnado, vivia lá com a mãe, ele era meio safadão e ele tinha uns casos com umas moças lá. E a mãe deixou, passou, tal, mas tudo bem. Aí ela conta para o filho, fala assim, o seu pai, porque ele viu a mãe, foi a coisa mais linda para ele, ter visto a mãe lá no plano, e ele queria ver o pai, falou assim, por enquanto você não vai poder, porque seu pai está no umbral, acompanhado das duas que ele se viciou enquanto era vivo. Tá. Só que, por acréscimo de misericórdia do plano, ela pediu, ela já era evoluidíssima, ela não tinha necessidade de fazer nada, rezar por ele, não, porque a cada um segundo as suas obras. Mas ela se prontificou a reencarnar novamente, ele também, ela ia casar com ele de novo, e aquelas duas eles iam acolher como filhas, para que ele transmutasse o amor carnal para o amor fraternal. Entendi. A reencarnação é isso. Você vai transmutar uma coisa negativa que você fez numa coisa positiva. Vai consertar. Vai. Ter que Vamos consertar. supor que você tenha
dado uma facada bem no peito do Marcelo, agora você vai ter que passar o remédio. Aí eu tenho um lugar nas costas que me coça sempre, é um núcleo de... Eu falo, Paulo, você me deu um tiro e agora cicatrizou, mas tá coçando, coça aí. Vai, então brinco com ele. Vai ter que resolver isso minha coceira. Agora, essa história de você ter uma barreira com alguém, sim, é assim. Nós temos o corpo físico, o espírito e o perispírito, que é o corpo espiritual, que é o intermediário entre a matéria densa e o espírito, que é sutil. Então, é um corpo intermediário. Então, tem um livro que nós ficamos, ele tem 600 páginas, só de depoimentos e pesquisas de médium. Nós ficamos 3 anos estudando. Nossa. Ele chama Perispírito. Até é de Zalmino Zimmermann, e ele desencarnou, ele era de Campinas. Mas as pesquisas do mundo inteiro, tem médicos pesquisando. É profundo, mas explica. Então, esse perispírito é assim, cada pessoa, esse perispírito, movimenta uma quantidade de energia. E é relativa. Eu mais, você menos, outro mais, cada um tem uma quantidade. Então, aqui tem mais... que é positiva e que é boa, ela pode doar para o outro através do passe, ela doa essa energia. Certo. E o que tem de menos recebe. Então, quem tem de mais tem uma vida mais rápida, mais ativa, fala mais depressa. Conhece alguém assim? Imagina, fala alto, depressa, fala com as mãos. Nem tô vendo na minha frente, né? E tem outras pessoas que falam tão devagar. Dá vontade de dar um chacoalhão, né? Dá vontade de você pegar uma eu bomba tenho, e inflar. Então, essa pessoa tem uma quantidade menor de energia. Só que essa energia, ela é movimentada pela ação da mente. Então, você tem alguma restrição com algumas coisas, aquela energia, você emana ela para o ambiente e recebe. Tá? Aí você emana e recebe. Eu emano e recebo. Aí você tem alguma coisa que não bate bem, a sua energia que você emana não entra em sintonia com a minha. Sim. Então tem umas pessoas que eu não posso nem pegar na mão. Entendi. Tem mesmo. Tem, todo mundo tem. Não adianta a pessoa falar, ai, comigo você tem que vencer. Amo todo mundo. É mentira. Não é. Então, parece que tem uma barreira que você não consegue chegar. Tem pessoas que você abraça e fala, ai, que bom abraçar essa pessoa. Tem um amigo meu, o Alex, cada vez, sabe o Alex que tinha o restaurante aqui na Avenida? O Easy? Ele falou assim, ele chega, ele fala assim, ai, como Paula, eu vou abraçar a Virgínia. Que delícia abraçar, ela tem uma energia boa, eu preciso do seu abraço. Que legal. Ele ia no centro de vez em quando. Mas tem pessoas que você pega na mão, parece que dá choque. Isso, passa uma energia não ruim. Vai. Então, o fluido da energia da pessoa não bate com o seu, com o dela, com o meu, com o do outro. Entendi. E às vezes é um parente, às vezes a pessoa quer tanto te agradar e você fala assim, não. Tá forçando. De novo, essa pessoa veio me abraçar, chegou perto. E daí, por exemplo, daí você não conseguiu se acertar. Vai ter de novo, uma nova chance no futuro. Aí você tem que fazer um esforço para vencer tudo aquilo ali. Certo? Entendi. Fazer oração. É o que Jesus pregou. Orar e vigiar. E você perdoa você aquela libera, pessoa. Aceita a pessoa como ela é. Como ela é. Então tem uma... Que eu acho que é o mais difícil, é a gente aceitar as pessoas. Essa é a batalha maior. Perdoar, esquecer. E exatamente. E depois esquecer. Meu Deus, como é difícil. Porque aí ele fala que é para amar o inimigo. Mas eu acho Só que amar o inimigo, você não precisa pôr ele para dormir na sua cama, né? Não. Exatamente, você não precisa... E nem tomar banho no seu banheiro. O perdão é que a gente fala, né? Que eu estudo muito sobre isso também. É interno. Você acolhe, você não vai falar mal, não vai denegrir, não vai esganar, não vai fazer mal, né? Vai nada. Mas dentro de você isso tem que viver. Você não tem que andar de mão dada, mas você dentro de você tem que olhar para aquela pessoa e não sentir mais nada. Deixa passar, falar tudo. Meu pai era assim, por mais que fizesse alguma coisa para ele, mas ele era tão bom e tão humilde, ele é vicentino, sempre trabalhando com campanha dos pobres, acho que é por isso que eu sempre trabalhei isso também. Ele fala, deixa pra lá. Jesus, tô vendo uma situação. Meu pai é vicentino também. E ele é assim. Deixa pra lá. Por mais que falaram dele já, do que blasfemaram e caluniaram e tal, ele, sabe assim, muitas vezes ele trouxe as pessoas que
maltrataram, que falaram mal para perto. Sabe assim, não para abraçar, para coisa. Não, mas eu não quero que fique mal, não quero ter raiva. Simplesmente eu, sabe assim, tá aqui e tal, vou dar uma segunda chance muitas vezes, ou vou ignorar, eu vou então, não vou remoer esse problema, né? Grandeza de espírito. Eu acho que deve ser o meu pai era assim, a minha mãe também, eles não... A minha mãe falava assim, ouve, vê e cala. É por isso que viverá fala, né? vida folgada, os por isso que macaquinhos fala, lá, né? por isso que fala que Deus deu 2 ouvidos e 2 olhos e uma boca boca só, né? Pra calar, Então não né? fala Shut muito. up. E nosso tempo, para variar um Pra pouco, variar. 1 hora Ai, quase de que programa. maravilha isso. E a gente Falei. conversou bastante. Mas vamos terminar então. Vamos ter tem mais. coisa. Assim. Pode ficar Vamos- falando que eu fico aqui até amanhã O cedo. que a senhora deixa de mensagem de tudo isso para as pessoas? Pra Não, pode olhar pra gente. Pra onde quem a senhora quiser, o que a senhora Ó, quiser falar. Eu, De experiência mesmo. eu, em primeiro lugar, como eu falei no início, agradecer essa oportunidade maravilhosa, abençoada. É uma coisa que eu amo fazer, estudar a doutrina. Então, eu acho assim, que nós precisamos, por maior que seja o nosso problema, todo mundo tem problema. Porque nós estamos no mundo de expiação e provas aqui. Nós não estamos no mundo feliz. Ele vai entrar para a regeneração, mas vai demorar um pouquinho, né? Quando Sim. o ser humano se melhorar. Então, se cada um fizer a sua parte, se melhorar, encarar os problemas de frente, sabendo que você vai passar por isso. Você está dentro de um projeto reencarnatório, você vai ter que passar por isso. Você está numa família que você merece. O Chico Xavier falava, ninguém erra de endereço na reencarnação. Perfeito. Olha que lindinho que ele é. Perfeito. Então, nós temos que conviver com isso, trabalhar fisicamente, que vai ajudar o corpo físico, trabalhar espiritualmente, eu quero dizer, dando os bons conselhos, ajudando as pessoas, conversando, participando de coisas boas, assim como roda de conversa, assistindo coisas boas na TV, Sim. pegando só o que é de bom da internet, porque tem muito lixo. Isso é importante. Isso é Porque importante. tem pessoas que ficam se vendo tanta porcaria, tudo isso Se abaixa contamina. a vibração. É o que você tinha perguntado, que o espírito menos evoluído, que é o obsessor, ele entra em sintonia com aquela onda mental que a pessoa Isso. está e ele atrapalha. E O obsessor é um espírito. menos ele é evoluído, que Que fica atrás de você. zanzando. Tipo aquele, Não, eles ficam aquele por aí. capetinha que fica na orelhinha, assim, É. que fica... Eles ficam por aí. eles aí estão fica na ali. cabecinha. Porque assim, ninguém Aí vira vamos ver santo porque morre. Quem tá ressoando com ele. Ah, essa aqui, a Aline tá mouse hoje. Então deixa eu escolher. Deixa eu Vou encostar cutucar. nela. É. Vou encostar. Ó, tem uma frase que fala, ninguém vira santo porque morre. O que você Não. é, você vai e Leva pra próxima. Exatamente. Se você foi bom, você tá lá. Se É, você foi mal. Então, é. como tem um livro que chama Evolução em 2 Mundos, dessa sequência do Chico, você evolui aqui, evolui lá. Evolui aqui, evolui lá. Então, sabedores que somos, que estamos estudando tudo isso, vamos começar a ser melhores aqui já. Isso. Para não dar Perfeito. tanto trabalho a hora que chega As lá. pessoas ficam tão preocupadas, que eu vejo, com o futuro. Só que se elas soubessem que o futuro é feito das pequenas escolhas diárias, o tempo do inteiro. presente. Hoje eu até postei um negócio assim, né? Que eu tomo um suco ali, eu posto. Então, um suco bem saudável. Eu falei assim, são escolhas as pequenas. Eu vou cuidar do meu corpo, então eu vou tomar um suco que vai me nutrir, vou fazer uma atividade física. Em vez de eu reclamar, eu vou elogiar. São as pequeníssimas. Sim. E o seu futuro tá ligado com isso que você é agora. Sim. É o Não que é? você planta, né? É. o que você planta, é o que você vai colher Isso. também, né? E o Então, nosso- como que tá a sua cabeça hoje? O que você pensa nesse momento? Ah, tá ruim? Então seu futuro vai ser ruim. Ah, tá Você bom? está Seu futuro projetando vai ser e bom. plasmando coisas Isso. negativas para lá. Isso. O nosso perispírito, que eu tinha falado que são 3 partes, é um estudo longo, né? Não é em 5 minutos que vai poder passar todos os conceitos. Mas ele ele tem a forma do corpo, totalmente, que é o corpo espiritual, e ele é a forma do corpo para a próxima encarnação. Isso. Então, É o que você está construindo nele. É o que você se está você amassar a forma agora, Ela vem amassada. a hora que puser o bolo lá para assar, Tá né? faltando. Quantas pessoas- Acabei de entender. Entendeu? Acabei de... A senhora, Que a senhora, bom, Aline. A senhora formar professora agora. Acabou assim. O perispírito é
Tem a corpo, forma tem a forma do corpo, mas é a forma. É nós que estamos moldando a próxima ele para a encarnação. próxima. Então, assim, se a gente fizer coisa errada, ele vai estar acumulando coisas erradas, gestos, situações erradas e vai estar formando CD, a gente. Tipo um CD. Eu vou arquivar tudo aqui. Isso, na próxima vida, perfeita vamos ler esse colocação. CD para ver como que a Aline vai nascer. Ela vai nascer bonita ou vai nascer feia? Ela vai Exatamente. nascer azul, amarela, verde e roxa. É basicamente Perfeito isso. Então, que legal. Os que discriminam tanto o negro é capaz de ser negro e passar Exatamente. por isso e tal. Exatamente. Tem umas famílias que o meu marido, com mais um outro amigo lá, eles agora está fazendo a campanha, tem um cômodo na minha casa que é cesta básica, sacolinha para dar para as crianças, agora para o Natal vai levar. Eles atendem uma família que o rapaz, ele é inteirinho de distrofia muscular, ele tem 20 e pouco. Ele teve câncer e sarou. Jesus. Pequenininho e tal. Ele ouve a voz do meu marido, ele sorri, ele conhece, sabe? Então, tem uma história dessa num dos livros de André Luiz, que o rapaz nasceu assim. E o espírito chegou lá e perguntou para o mentor por que ele já nasceu. Ele fez tanta coisa de mal. Ele já estava se melhorando, só que ele estava numa sintonia com espíritos menos evoluídos, que se ele nascesse normal, ele ia bater de frente de novo. Só que ele ficando lá, ele nunca vai aparecer em lugar nenhum, porque ele não pode andar. Ele não pode falar quase, ele tem que alguém dar banho, a mãe que cuida. Totalmente tudo, dependente. Ele está escondido do obsessor. Então, isso é castigo? Não. É o benefício que Deus deu. Exatamente. Olha, quantas pessoas que nascem com limite mental, por exemplo? Se ela fosse super inteligente, ela ia se perder de novo na outra. Exatamente. Porque às vezes ela não desenvolveu o caráter ainda, né, dona Virgínia? Então aí ela se pede pelo poder dela. É muito inteligente, então ele ia criar alguma arma, alguma coisa. Podia prejudicar ele mais ainda e algumas pessoas. Então, aquela fase dele ficar meio limitado, por exemplo. Ou totalmente, né? Ou totalmente, ou uma parte, mas a inteligência, ele não ia ter condições de criar uma coisa negativa. Então, é um benefício. Uma nova chance. É uma nova chance que ele está tendo. Não é castigo. Né? Exatamente. Então, é isso que eu falei no começo, que o objetivo da doutrina é criar adeptos conscientes com o raciocínio. Você vai raciocinar. Agora, você raciocina a respeito, esse cara está sendo castigado, não é um benefício para ele. Tá a hora passando, né? Rematar a história. Uma pessoa levou uma criança para lá, para o Chico. Ele nasceu, teve que amputar os braços. Depois deu um problema, teve que amputar uma perna, teve que amputar outros com toco. Só o toquinho. Aí levou lá, o que fazer? Era um toco, tinha que ficar no colo. E o Chico fala que nas últimas 11 encarnações ele se suicidou. Se ele tivesse ele ia tentar se suicidar de novo. Então ele não ia poder. Exatamente. E você vê... Resgatar o débito. Isso é castigo? Não, é um benefício. Não, porque é a evolução dele. Ele tem que passar por isso para também não fazer mais. Justamente. Né? Eu falo, porque o suicídio, ele, de certa forma, você está indo contra todas as leis, né, divinas, porque ninguém pode tirar a vida. Não. Né? Então, depois você vai pagar, sim, não tem como. A gente terminou de ler um dos livros, porque nós começamos ao longo desses anos, nós já estudamos umas 80 vezes o livro Nosso Lar. Começa no Nosso Lar e vai até o fim. Aí tem outra turma que vem, tem gente que começa de novo. Nessa sequência tem um livro que chama Entre a Terra e o Céu, que conta essas histórias que começam lá na Guerra do Paraguai e chega no Brasil. Gente, as reencarnações e os resgates de quem se suicidou, de quem matou, é maravilhoso. Eu citei esse livro, até vou falar para o Marcelo se ele não quer pegar lá. 11 vidas, a pessoa fica ali lá na labuta ainda. E ainda acha que ele teve 3 encarnações para resgatar o veneno que ele tomou, que acabou com tudo. Queimou a garganta e tal. Porque aí também, como a senhora falou, machucou o perispírito. Então não tem como vir um corpo lesado aquele
naquele lugar. Até dar o tempo de regenerar. Então, quantas vidas também a gente nem sabe, né? Kardec fala que teremos tantas quantas forem necessárias. Sim. Que Mas lindo. é muito bonito. Que bacana. Adorei. Obrigada, Marcelo Seron, pela indicação da dona Virgínia. Tem muito assunto aqui, né? Mas infelizmente... Nossa, esse assunto dá para ficar o dia inteiro. O Marcelo que indicou a dona Virgínia pra gente, falou, olha, ela fala, ela gosta, ela se expressa e tudo mais. Foi bem bacana. Obrigada. Muito bom que vocês Foi uma aula. Foi uma aula para todo mundo. E o dia que quiser preparar alguma coisa sobre um tema específico da doutrina, me avisa antes, eu venho e a gente debate. Pode fazer uma roda de conversa. Também. Porque nos sábados nós fazemos roda de conversa lá. A senhora, fala pra gente, onde que a senhora... dá curso, como é que é? Na segunda-feira nós damos o estudo dos livros de André Luiz lá no Verdade e Luz. Que é aqui na Avenida 5, rua 15 e 16. Quinta-feira estudo o livro dos médiuns. Presencial isso, né? Os dois. Na terça-feira eu estou dando um curso lá no Fraternidade do Cervezão. Legal. E já está terminando também. E no sábado nós fazemos aqui palestra, roda de conversa, até na outra foi a minha palestra, mas eu falo, é melhor não ser tipo palestra. Então, por exemplo, senta todo mundo em círculo, você estuda aquele tema e vai conversando, as pessoas vão debatendo, perguntando, comentando. Aprende muito mais do que ficar ouvindo. Né? Alguém tem... o que a gente fez agora, aprendemos muito, eu pelo menos aprendi pra caramba. E tem alguém que tem uma história que encaixa naquele tema. Exatamente. Fala, nossa, isso aconteceu comigo. Nossa, isso que a gente fala do programa aqui, né? Sempre tem um tema que sempre alguém se encaixa no tema, né? Exatamente. Verdade. Né? Então, a gente procura trazer várias pessoas para poder trazer várias informações, né? Sim. Porque ninguém pensa igual. Lógico. Né? E nós não temos necessidade de enfiar a goela abaixo de ninguém. A nossa verdade. Justamente. Né? Eu também. Então, a gente tem que trazer vários temas para poder, cada um se encaixa naquele determinado assunto. Sim. E o que eu pego da senhora hoje, que eu sempre pego, né, Aline, alguma coisa... É isso que a senhora falou, para sair de uma dor, é sentir a dor, né? E se doar, né? Trabalhar mente e corpo. Fantástico. Isso aí, dona Tô marcando aqui para... Muito obrigada. São coisas que eu gosto de marcar. A Mônica gosta de pensar, eu gosto de escrever. Mas não vai estar tudo gravado? Tá tudo, mas é que eu gosto de pensar agora. Assim, então mas às vezes a gente já posta alguma coisa, já tem uma frase. Eu sempre tenho umas postagens no meu Instagram, eu faço uns textos também. Legal, muito bom. Muitíssimo obrigada, dona Virgínia, pela participação. Obrigada, viu, dona Virgínia? Mônica, mais uma vez no nosso Chega Junto. Convidar todos vocês para seguir a gente aqui no YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, seja lá o que for, JC Rio Claro. Aline Magaceron, Mônica Buteri. Nosso Chega Junto é todas as quartas-feiras, às 19 horas. Dona Virgínia, muitíssimo obrigada pela aula, pela lição de superação, depois de uma perda absurda, que a gente, como mãe, sente também. Pode ter certeza que estamos todos juntos no mesmo navio, pacote, né? No mesmo pacote. Com certeza. E obrigada pela participação aí, por abrir o coração com a gente e por ensinar tanta coisa boa pra gente hoje. Que bom. Obrigada, eu que agradeço e continuo à disposição a hora que quiser. Com certeza. É só falar sobre o tema, a gente Sim, senhora. Com e certeza. debate. Sim, senhora. Que bom. Que bom, gente. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Semana que vem estamos aí de novo.